No dia mais claro, na noite mais densa, o Enem sucumbirá ante a minha presença. E todo aquele que pensava se dar mal, verá o seu medo desaparecer quando seguir o nosso canal. Aula E! Tudo preparado? Então segue o baile. Vamos que vamos. Hoje nós vamos falar de trabalho. Não, calma. Não é o que o seu Madruga sai a procurar, triste, porque encontra às vezes. Não é esse tipo de trabalho. Lembra? Estamos falando de física. Então, trabalho vai ter uma nova conotação. Vamos falar de trabalho mecânico. Ao final desta aula, eu espero que você seja capaz de conceituar o trabalho de uma força. Conceituar é dizer o conceito, né? Equacionar o trabalho de uma força. Relacionar o trabalho à variação da energia mecânica em um sistema. Identificar o trabalho motor e o trabalho resistente. Resolver problemas utilizando a expressão matemática do trabalho. Solucionar problemas usando a relação entre trabalho e energia e, não se esqueça, curtir, compartilhar, comentar, tudo que você já sabe, o nosso canal para ajudar mais pessoas. Então, bora lá! A situação, o contexto em que nós vamos colocar o trabalho é o seguinte. Imagina essa bolinha nesse nível de referência. Já sabemos que a energia mecânica dela é zero, porque não tem altura para ter energia gravitacional, não tem velocidade para ter energia cinética e não tem nenhuma deformação para ter energia elástica. Sabemos também que, segundo Lavoisier, e na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Tem que fazer biquinho porque é em francês. But algo acontece e essa bolinha chega lá em cima. Vamos analisar agora também essa situação. A bolinha subiu uma distância. Claro que para que isso acontecesse foi necessário a ação de pelo menos uma força. Essa força F jogando a bolinha para cima. Mas, nesse caso, uma força peso, ela agiu no sentido contrário a esse movimento. Ou seja, alguém puxou essa bolinha para cima, mas enquanto isso o peso puxava ela para baixo. Mas ela subiu. Então suponhamos que agora ela tenha 100 joules de energia gravitacional. E aí está posto o nosso problema para a nossa análise. Como que essa E agora aí está posta a questão para a nossa análise. Como que essa energia apareceu? De onde veio essa energia? Ela não pôde ser criada. Então, da onde ela veio? Calma. Vamos falar disso. Nesse exemplo, introduzimos essa grandeza chamada de trabalho e representada pela letra W, de work, trabalho em inglês. Então, olha, a energia mecânica do final, que é a que ela tem lá em cima, que foi o valor de 100 joules, é igual à energia mecânica que ela tinha no início, que era zero, mais o trabalho. Então, mesmo sem nós sabermos muita coisa sobre esse tal de trabalho, nós já sabemos que ele somou energia ao sistema. E é isso que ele vai fazer. Uma hora soma, outra hora subtrai. Então, ele varia a energia do sistema. É a maneira de variar a energia do sistema, esse tal de trabalho. Se nós isolarmos o W, que representa o trabalho, a gente vai ter energia mecânica final menos energia mecânica inicial, o que você já deve ter reconhecido só de bater o olho, que é a variação da energia, porque final menos inicial é variação, certo? E aqui nós lemos matematicamente o óbvio que já vimos no slide anterior, que o trabalho foi responsável pela variação da energia. Trabalho é igual à variação da energia mecânica. Então, nesse caso numérico, vamos dizer que o trabalho é igual à energia mecânica final, 100 joules, menos energia mecânica inicial, 0. O trabalho foi de 100 joules. Também outra informação óbvia, né? Se o trabalho é igual à variação da energia mecânica, e a bolinha tinha 0 e depois ela chegou a 100 joules de energia, de quanto foi a variação? De 100 joules.
Enquanto matematicamente nós comprovamos o que nós já observamos, isso é uma maravilha, né? Agora, segue esse raciocínio, olha que maneiro. O trabalho é igual a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. No caso dessa energia mecânica, é energia potencial gravitacional. Então vamos dar nome aos bois. Trabalho é igual massa vezes gravidade vezes a altura final, menos massa vezes gravidade vezes a altura inicial. Ou seja, energia potencial gravitacional final e energia potencial gravitacional inicial. É a variação da energia. Mas observa que o mg tem nos dois termos. Vamos colocar em evidências. Massa vezes gravidade, que multiplica altura final menos altura inicial. Gente, altura final menos altura inicial é aquele d, aquela distância que ele percorreu. E esse massa vezes gravidade é força, nesse caso é uma força bem específica, força-peso. Mas eu vou colocar de uma forma genérica, força. E aí nós chegamos a essa expressão, trabalho é igual força vezes distância, tá? A distância, só para a gente lembrar, é aquela distância que ele percorreu. Ok, até aqui. A gente vai prosseguir. Até aqui tudo bem? Se necessário for, para um pouquinho, volta, faz suas anotações e não deixa dúvida. No final, se tiver dúvida ainda, comenta perguntando aqui embaixo, ok? Então, trabalho é igual força vezes distância. Agora vamos analisar algumas situações, 3 para ser mais preciso, e depois algumas, mas eu quero chamar a atenção para essas 3. Em algum momento a força vai ajudar o movimento, em outro momento a força vai prejudicar o movimento, e em outro momento a força vai ser indiferente ao movimento. Beleza? Vamos pegar o primeiro instante. Observe. Deslocamento para cima. A bolinha, o deslocamento dela foi para cima, e aqui nós temos uma força que faz ela subir, chamada de F, e uma força que resiste à subida dela, que é o peso. Aquela mesma situação, variou de 0 até 100 joules de energia. Então, calma com esse cosseno aí, velho. Calma, respira. Já vou explicar o que esse cosseno tem a ver. Não fica com medo, a gente tem que perder o medo dessas coisas. Cosseno é só uma relação entre duas partes de um triângulo, dois catetos, coisa boba. Mas calma, não se desespere. A fórmula ficou diferente, né? Trabalho igual força vezes distância vezes cosseno de θ. Quem é θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, a força está apontando para cima e o deslocamento também. Então, o θ vale 0 graus, são paralelos, né? E o cosseno de 0? 1. Então, o trabalho é igual força vezes distância vezes 1. Não importa o valor do F nem do D, eu quero analisar o cosseno, tá? Força vezes distância vezes 1 positivo. Isso quer dizer que o trabalho é positivo. Trabalho positivo nós chamamos de trabalho motor. E qual a peculiaridade desse trabalho? Ele vai aumentar a energia do sistema. Lembra? Estava com 0, foi para 100 joules de energia. Ou seja, ele causa o movimento, por isso ele é motor, ele está provocando o movimento. Essa força F é a força que está fazendo o objeto subir. Então, o trabalho da força F é um trabalho motor, um trabalho positivo. Tudo certo? Então, vamos junto. Agora, vamos ver a força F contra o movimento. É como a força-peso, por exemplo, ou a força de atrito. Se o objeto está indo para a esquerda, a força de atrito está para a direita. Certo? Qual o ângulo entre essa força e o deslocamento? 180 graus, né? E o cosseno de 180 graus, eu sei que você sabe, está aqui, ó, menos 1. Então o trabalho fica força vezes distância vezes menos 1, o que me dá um trabalho negativo. E o que significa um trabalho negativo? Trabalho resistente, ou seja, a força que realizou aquele trabalho, ela resistiu ao movimento daquele objeto. E ele tende a diminuir a energia do sistema. Resiste ao movimento. Tá certo? Agora veja esse terceiro caso. A força é para cima e o deslocamento para a direita. Podemos dizer que essa força está influenciando no deslocamento? Ela está causando esse deslocamento? Ela está resistindo a esse deslocamento? Não, ela está indiferente. Nesse caso, o θ vale 90 graus.
E o cosseno de 90 é zero. Então o trabalho é força vezes distância vezes zero. Trabalho nulo. Essa força não está realizando o trabalho. Cuidado, se você misturar esse trabalho com o trabalho do senso comum, do dia a dia, do comércio, da indústria, do mercado, você pode se dar mal com isso. Por exemplo, o pessoal que trabalha descarregando sacos de cimento, sacos de arroz, né, em caminhões, em containers, eles colocam o saco de arroz na cabeça, o saco de cimento, de que quer que seja na cabeça, a cabeça faz força para cima e eles deslocam para frente, carregando aquilo. Então, qual o trabalho cientificamente falando dessa força? Força para frente, deslocamento, força para cima, deslocamento para frente. Trabalho nulo, porque o cosseno de θ é zero, o θ é 90 graus. Agora, se você chegar para aquele cara que trabalhou o dia inteiro, ou para aquela mulher que trabalhou o dia inteiro com sacos de arroz, de cimento, de soja, de milho, sei lá de que, na cabeça, desde manhã até a noite, e chegar e falar assim, olha, seu trabalho foi nulo, você pode se dar mal. Então, cuidado, cada coisa no seu canto. Trabalho, falando cientificamente, é isso, mas no senso comum, ou nem no senso comum, em outro contexto, contexto de mercado, trabalho significa outra coisa. Nós devemos saber quando usar as palavras do contexto científico e no dia a dia. Beleza? Trabalho nulo, tranquilo, sem problema. E uma situação genérica em que o ângulo entre a força e o deslocamento, ou seja, o θ, ele não é nem 0 graus, nem 180 graus, nem 90 graus. É um valor qualquer, excluindo esses. Nesse caso, a força está sendo feita inclinada e o deslocamento é para frente. Gente, isso é muito comum. Se você quer arrastar uma poltrona, um sofá, por exemplo, você não vai ficar deitado na altura do sofá ou da poltrona para poder puxar horizontalmente um ângulo de 0 graus. Não. Você vai inclinar o seu corpo um pouco e vai puxar na diagonal e o objeto vai para frente. Então isso é muito comum. E nesse caso, a gente vai colocar força vezes distância vezes o cosseno de θ. Vai dar o valor de θ, 30 graus, 45 graus, 60 graus, e vai te dar o valor do cosseno de θ. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio. Você vai substituir esse valor e fazer a conta. Tranquilo? Então aqui nós vimos o exemplo do trabalho de variação da energia na energia potencial gravitacional. Tá? Mas a batalha ainda não acabou para você. Nós precisamos ver isso nas outras forças. E é o que faremos nos outros vídeos. Então, deixa logo o seu like aí, se inscreve no canal, comenta se você gostou. Se você está com dúvida, pode colocar aqui. E compartilhe esse canal com seus amigos. Vamos ajudar o máximo de pessoas, todos contra os efeitos negativos da pandemia. Precisamos ter o isolamento? Precisamos, mas também nós precisamos preparar para fazer Enems e outros vestibulares. Então ajude o máximo de pessoas para que esse canal chegue até elas e também recebam a nossa ajuda. Contamos com você. Querido, querida, aquele abraço.